neste tempo, Deus. Não há Deus maior, não há, Senhor, ninguém melhor, não há nada melhor do que Tu, Senhor. Vamos celebrar o nome do Senhor nessa noite. Venha a este lugar, Senhor. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior. Cante ao Senhor, aleluia. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Como o nosso Deus. Ele criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Cante bem forte para o seu louvor. Criou os céus, criou a terra. Alegre-se no Senhor. Criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez. Tudo Ele fez. Tudo criou. Tudo formou. As estrelas, tudo Ele fez, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor. Essa partezinha para o seu louvor. Para o seu louvor. Para o seu. Cante para o Senhor. Aleluia. Para o seu. Para o seu. Para o seu louvor. Amém, irmão. Glória a Deus. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor.
É uma grande alegria, né, nós podermos estarmos reunidos aqui para adorar, para louvar o Senhor, para ouvir a sua palavra. Então, que nessa noite cada coração esteja aberto para receber aquilo que Deus preparou para nós. Amém? Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Você que está em casa, boa noite também, que está nos assistindo. Que o Senhor abençoe grandemente. Vamos ler a palavra do Senhor, Salmo 115, a partir do verso 1. Salmo, livro de Salmo, fala muito aos nossos corações. A partir do capítulo 115, versos 1. Nessa noite nós possamos receber o melhor de Deus. Amém? Amém. Versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dada a glória, pelo teu amor leal e pela tua fidelidade. Versos 2. Porque perguntam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Os ídolos dele são de prata e ouro, obras de mão humanas. Tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas não podem apalpar. Pés, mas não podem andar. Som algum emitem com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que o fazem em todos o que neles confiam. Versos 9. Confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confie no Senhor, descendentes de Arão. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confie no Senhor, vocês que temem a Ele. Ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembra de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os descendentes de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tão grandes quanto os pequenos. Que o Senhor multiplique vocês e os seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Neste momento, vamos nos colocar de pé para fazer uma oração de entrega a este culto ao Senhor. Que possamos nessa noite adorar, louvar e ouvir as suas palavras e que possamos sair daqui transformados. Ore ao Senhor neste lugar conosco. Deus te trouxe aqui para adorar, para cultuar o Senhor. Pai, que nesta noite possamos te louvar, Senhor, em verdade e em espírito, porque nós sabemos que o Senhor nos ouve, porque o nosso Deus nos ouve em todo momento. O Senhor nos sente, o Senhor nos adora, o Senhor nos liberta, o Senhor nos ama verdadeiramente. E assim nós também queremos amá-lo. Senhor, nos ajuda, Pai, todos os dias na peleja, na dificuldade, nas lutas constantes. Até vir aqui, Senhor, para te adorar em comunhão, Deus. Te cultuar, Deus, todo momento. Abençoa cada pessoa que está aqui nessa noite, quem está em casa assistindo. Deus, aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa estar curando. Aqueles que não têm forças para chegar até aqui, Senhor, que o Senhor possa estar dando forças. Aqueles que, Deus, já desistiram dos teus caminhos, que eles possam voltar. Aquele, Senhor, que está confuso, não sabe se é um cidadão do céu ou não, que o Senhor possa dar entendimento. Senhor, abençoa cada criança deste lugar, Deus, eu te entrego. Cada jovem, Deus, ministério de casais, ministério, Deus, pastoral, Deus, também. Ministério de louvor que vai estar aqui, Senhor, ministrando. Abençoa também os que não puderam vir. Deus, cada pessoa que nós possamos entregar, Senhor, nessa noite, deste domingo, Deus, para te adorar em verdade e espírito. Senhor, usa nossas vidas para te adorar, Senhor, para te cultuar neste lugar. Vem, Senhor, neste lugar, Senhor, nessa noite. E que juntos possamos, em comunhão, Deus, te louvar e te adorar. E que nada nos tire da tua presença. Que a tua palavra venha trazer vida e transformação nas nossas vidas. Possamos sair daqui, Deus, edificados, Deus, curados, libertos, salvos por ti, Senhor.
Em nome de Jesus, Senhor. Adora o Senhor, irmão. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Vamos celebrar o Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos ofertar ao Senhor as nossas vidas com essa primeira canção, amém? Então dê mais um aplauso ao Senhor para poder despertar. O vascaíno está feliz, oh glória. Deus abençoe o nosso irmão, amém? Como é bom estar aqui, irmão. Como é bom ter você aqui nessa noite. Que você possa olhar para o seu irmão que está do lado aí. Que bom que você veio hoje. Que bom que você veio hoje. Aleluia. A semana toda nós nos vemos, não falamos, mas hoje você está aqui. O Senhor permitiu que você esteja aqui nessa noite. Então celebre ao Senhor e diga para Ele: Senhor, descobrimos que te adorar é bem mais do que cantar, que falar, mas é nos amar de verdade. Aleluia! Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia! Cante a Ele. Descobri que te adorar é bem mais do que cantar, muito mais do que canções, além das emoções. Eu descobri que te adorar é bem mais do que cantar, muito mais do que canções, vai além das emoções. Pra poder te adorar, eu tenho que servir. Pra poder te adorar, eu vou me quebrantar. Pra poder me entregar a ti, eu abro mão das minhas verdades pra viver tua vontade. Eu te quero todo dia, meu Senhor. Eu te entrego a minha vida como oferta de amor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro pra sempre, Senhor. Te amamos, Senhor, te adoramos, te exaltamos. Obrigado, Senhor, por nos alcançar. Cante do início essa canção, aleluia. Descobri que te adorar é bem mais do que cantar, muito mais do que canções, além das emoções. Pra poder te adorar, eu tenho que servir. Pra poder te adorar, eu vou me quebrantar. Pra poder me entregar a ti, eu abro mão das minhas verdades pra viver tua vontade. Eu te quero todo dia, meu Senhor. Eu te entrego a minha vida como oferta de amor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro pra sempre, Senhor. A igreja canta, eu abro mão. Eu abro mão das minhas verdades pra viver tua vontade. Eu te quero todo dia, meu Senhor. Eu te entrego a minha vida como oferta de amor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro pra sempre, Senhor. Eu te amo, eu te amo, eu te quero, eu te adoro pra sempre, Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro pra sempre, Senhor. Meu Senhor, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se não for desse jeito, nem cante. Se não for com vontade do teu coração, de todo o teu ser, com todo o teu entendimento, nem faça. Faça o melhor para Deus, aleluia. Glória a Deus. Não há outro Deus como o nosso Deus. Você vai dizer isso, você vai cantar, você vai ser nosso back vocal.
Já peço que você pense nos irmãos que não estão aqui, que estão um pouco enfermos. Por isso as meninas não estão aqui cantando, o Andrezinho não está tocando. O Rian não está aqui na guitarra porque estão enfermos. Então já cante para que o Senhor já cure durante o louvor. Aleluia. Glória a Deus. Celebre ao Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Queremos te louvar, Senhor. Cante ele. Pronto, Deus, como o Senhor é. Quem é tão santo como o Senhor é. Não outro nome tão poderoso. Seu nome eterno está acima de todo. A ti, Senhor, a ti pertencem a majestade e o poder. Glória e honra o Senhor merece receber. Pois tudo vem de ti e está em tuas mãos. Oferecemos o que de ti já recebemos. Glória e honra ao Rei. As mãos do Senhor, o levantar das nossas mãos ao Rei. Glória a ti, Senhor. Glória e honra ao Rei. Maior, nem mesmo igual, sua grandeza incomparável é. Jamais existirá um Deus além de ti, sua beleza inigualável é. Não há ninguém maior, nem mesmo igual, sua grandeza incomparável é. Jamais existirá um Deus além de ti, sua beleza. A ti pertence a majestade e o poder. Glórias e honra o Senhor merece receber. A ti pertence, Senhor. A ti pertence a majestade e o poder. Glória e honra o Senhor merece receber. Grandeza incomparável é. Jamais existirá um Deus além de ti, sua beleza inigualável é. Não há ninguém maior, nem mesmo igual, sua incomparável é. Jamais existirá um Deus além de ti, sua beleza inigualável é. Nada se compara, Senhor, ao teu amor. Nada se compara à sua grandeza, à sua beleza, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por este tempo. Obrigado, Senhor, por nunca nos deixar. Obrigado, Senhor, por nos alcançar. Você tem que ser grato ao Senhor. É um privilégio você estar aqui. Você levantou, você viu pessoas queridas. Quantos e quantos queriam estar aqui neste lugar? Muitos. E não podem. Mas
que você está aqui. O Senhor te concedeu a graça de estar aqui. Nos concedeu a graça de estarmos juntos mais um domingo. Aleluia! Bendito é o teu nome, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio da tempestade da vida, não voltarei, pois perto está. Eu não temerei, eu não temerei o mal. Por quê? Pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está. Canta, Júnior! Quem eu temerei? Quem eu temerei? A igreja! Oh, não, já me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. Incomparável, gloriosa luz. Haverá um fim dos problemas, mas até este dia Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. aleluia! Meu Deus comigo está. A quem eu temerei, a quem eu temerei. Cante, Corá! Oh, não, Oh, não, nunca me deixou. Oh, quando oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. eu posso ver a luz Que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh, não, canta aí. Oh, não, Nunca me deixou tempestade ou na paz. Aleluia, aleluia. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me... Segura, pastor, segura isso aí um pouquinho. Tá segurando aí. Quantos conhecem a história do Gleison? A minha história, ou a história de muitos irmãos aqui, e o que já aconteceu na vida. Aqueles que têm intimidade sabem. E essa música, ela fala justamente sobre isso. Você esteve bem, você esteve mal, mas o Senhor nunca lhe deixou. Cada um com seu probleminha, cada um com a sua dificuldade, veio aqui hoje com todos os problemas, cansaço, dificuldade. Você veio cantar ao Senhor, juntos em um só coral, e dizer para Ele: Senhor, o Senhor nunca me deixou. Eu sei onde eu nasci, de onde eu vim, e o que minha
mãozinha passou para que eu me tornasse o que eu me tornei. Quantas orações, quantas orações. O Senhor devolveu o fígado desse rapaz. Saiu daqui sem esperança nenhuma. E quando chegou naquele lugar, o Senhor já tinha preparado o fígadozinho dele e devolveu a vida para ele, com um propósito: falar do Senhor e falar dos seus milagres. Eu não poderia jogar futebol profissional. O médico me desenganou dizendo que ia ter uma perna mais curta, que não ia poder. Pela graça do Senhor, viajei a 2 países, fiz esporte de alto rendimento. E hoje eu estou aqui para dizer a Ele. Hoje eu estou aqui para dizer ao Senhor: oh não, Senhor! Oh não, nunca me deixou. Oh não, nunca me deixou. Oh não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Nunca me deixou. Oh não, Nunca me deixou. aleluia, obrigado, Jesus. Eu te Oh amo, não, Senhor. nunca me deixou. Quando bem, quando mal. Oh não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Não, não, o Senhor nunca me deixou. Não, nunca me deixou. Nunca me deixou. É a Ti, Senhor. É a Ti, Senhor, o único Deus que louvamos, o único Deus que adoramos, o único Deus, Senhor, que celebramos. Ah, Senhor, Tu conheces, Senhor, o nosso coração. Sabemos, Senhor, que somos impuros em muitas, Senhor. Mas a Tua graça nos alcançou, o Teu amor, Senhor, o Teu perdão nos alcançou, nos trouxe vida, liberdade, Senhor. E não podemos negar, Senhor. Não temos para onde ir, a não ser aos Teus pés, Senhor. Ah, louve ao Senhor. Ah, clame ao Senhor, porque Ele é fiel, Ele é justo, Ele é precioso, Ele é bondoso. Ele é quem socorre, Ele é quem nos traz vida, e vida em abundância, aleluia. Eu não tenho para onde ir, Teu perfume está marcado em mim, na sombra de Tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem Tua presença eu não sei viver. Não existe vida além de Ti, Tu és o único. Tu és o... Cante. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo Teu. Cante do início, Senhor. Eu não tenho para onde ir. Seu perfume está marcado em mim. Na sombra de Tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem Tua presença eu não sei viver. Não existe vida além de Ti. Tu és o único. Único, Tu és o único, incomparável és na minha vida. O meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo Teu. Irresistível. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só Tu tens pra mim. Cante ao Senhor. Irresistível foi tua voz a me chamar.
incomparável és. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Tu és o único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna, só tu tens pra mim. Vai subir! Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna, só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és incomparável, és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. É tudo teu. É para ti, Senhor. Aleluias. Amém, glória a Deus. Irmãos, chegou o momento de ofertarmos ao Senhor com alegria e gratidão, reconhecendo tudo o que temos e que tudo que temos vem das mãos dele. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. Vamos entregar esse momento com a palavra do Senhor e com oração. E a palavra do Senhor diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, mas porque Deus ama ao que dar com alegria. Amém? Fique de pé nesse momento, vamos orar, agradecer pelas ofertas e os dízimos, que os irmãos, Deus possa estar abençoando a vida de cada um financeiramente. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, Senhor. Te entregamos, Deus, cada pessoa que vai estar ofertando, os que já ofertaram, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando poderosamente. Cuida de nossas vidas, só o Senhor que supre as nossas necessidades. E que possamos sempre, Deus, te adorar em verdade e em espírito. Em nome de Jesus, louve ao Senhor. Em seguida teremos a palavra do Senhor. Glória a Deus. Teve uns irmãos que já ofertaram no começo do culto, amém. Mas se quiser ofertar de novo, amém também, não tem problema nenhum, né? Mas Deus é bom o tempo todo. Você pode até sentadinho, pode sentar, irmão. Senta aí. Senta aí, descanse no Senhor, fique tranquilo. Amém? Deus, eu ouço a tua voz, chamando pro meu nome, para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, a tua presença. É o meu maior prazer.
deixar de desejar tua presença. O vivo que desce do céu, palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu queria que você cantasse bem forte essa parte, eu te louvarei. Eu te louvarei de todo o coração. Cadê o coral do Senhor? Mais do que o ouro e a prata, a tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero ter. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida. Só as irmãs. Eu não posso. E os varões? Não posso deixar. Eu não posso deixar de adorar, Não posso deixar de desejar tua presença. O vivo que desce do céu, palavra mais doce que o mel, meu rio de vida. Todos juntos, todos juntos. Eu não posso deixar de, não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O bom vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, o teu rio de vida que me sustenta. Oh, oh, Jesus, quem me sustenta. Oh, oh, obrigado, Jesus, quem me sustenta. Amém. Pastor Breno com a palavra. Boa noite, meus irmãos. Abra sua Bíblia aí em Deuteronômios capítulo 11. O quinto livro da Bíblia. Deuteronômios capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Deuteronômios capítulo 11, a partir do versículo 1. Diz assim o texto: Amem o Senhor, o Deus de vocês, e sempre guardem os seus preceitos e os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Considerem hoje, e não me dirijo aos filhos de vocês, que não conheceram e nem viram a disciplina do Senhor, seu Deus. Sim, considerem a grandeza do Senhor, a sua mão poderosa e o seu braço estendido. Considerem também os sinais e as obras que ele fez no meio do Egito contra Faraó, rei do Egito, e contra toda a sua terra. Também o que ele fez com o exército do Egito, com os seus cavalos e os seus carros de guerra, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando estavam perseguindo vocês. E como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. Considerem o que ele fez no deserto, até que vocês chegassem a este lugar. E ainda o que ele fez com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, filhos de Rubens. Como a terra abriu a boca e os engoliu, junto com as famílias deles, as tendas e tudo o que seguiam no meio de todo Israel. Porque vocês viram com seus próprios olhos todas as grandes obras que o Senhor fez. Portanto, guardem todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês sejam fortes. Entrem e tomem posse da terra para onde estão indo, para que se prolonguem os seus dias na terra do Senhor, sob juramento prometeu a dar aos seus pais,
e a descendência deles, terra que mana leite e mel, porque a terra da qual vocês tomarão posse não é como a terra do Egito, de onde vocês saíram, em que se semeava as sementes e depois tinha que regar o pé, como se a planta fosse uma horta. Mas a terra da qual vocês tomaram posse é terra de montes e de vales, que bebe a água da chuva dos céus. É terra da qual o Senhor, seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, Deus de vocês, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se vocês, de fato, obedecerem os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, de amar o Senhor, seu Deus, e de o servir de todo o coração e de toda a sua alma, então, no devido tempo, eu darei a chuva que a terra de vocês precisa, tanto as primeiras como as últimas, para que vocês recolham o cereal, o vinho e o azeite. Nos campos darei pasto ao gado, e vocês comerão e se fartarão. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, meu Pai, por esta noite. Obrigado por tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe a este lugar. Fala conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Deuteronômios é um livro escrito por Moisés, onde Moisés, ele estava agora praticamente em frente da terra que Deus havia prometido a ele. Agora Moisés estava em frente da terra de Canaã, a terra prometida, a terra que o Senhor falou para eles: eu vou dar a vocês como herança. Neste momento, já haviam passado 40 anos. 40 anos do dia da promessa a esse momento. Aqui já haviam morrido muitas pessoas. Muitos dos seus amigos, inclusive nesse momento aqui, é um momento especial e talvez muito próximo. Eu não posso afirmar com toda certeza, mas muito próximo, talvez, do momento em que ele escreve o Salmo 90. O Salmo 90, eu gostaria de relembrar aos irmãos, foi um salmo escrito por Moisés. E Moisés, quando escreve aquele salmo, ele diz assim: Senhor, ensina-me, Senhor, a viver os meus dias. Ensina-me, Senhor, a te reconhecer em todos os meus dias. Senhor, eu te peço que o Senhor guie a minha vida. E ele diz: porque a vida do homem é 70, 80 anos, depois disso é canseiro e enfado. E ele começa a falar sobre isso e como esse texto é mal entendido. Porque esse texto fala de um homem que no auge da sua vida ouve um chamado de Deus e vai atender a um chamado de Deus. E nesse caminho que poderia ter sido feito em 30 dias, passou 30, 60, 90, um ano, 10 anos, 20 anos e nada. 30 anos e nada. Quando estava se aproximando dos 40 anos, o texto diz que Moisés vê Arão morrer, seu irmão, Miriam, sua irmã, morrer. Daquela geração de homens, de adultos, está vivo Moisés, Josué e Calebe. Fora isso, ali estão pessoas que eram abaixo de 20 anos. Passaram 40 anos, está a geração do Moisés, que ele está vendo toda morrer, e está a geração de pessoas mais ou menos com 59 anos, no máximo 60 anos. Por isso que ele diz: olha, eu estou vendo meus amigos morrerem, eu estou vendo a minha família morrer, e agora eu estou diante da terra que o Senhor disse que ia nos dar, e ele acabou de me dar uma notícia: eu também vou morrer, eu também não vou entrar nesta terra. Mas diante desta palavra que o Senhor me deu, ele começa a lembrar as pessoas, e ele começa a lembrar de tudo o que aconteceu. E o livro de Deuteronômios é uma repetição do que aconteceu em Êxodo, em Levíticos e em Números. O livro de Deuteronômios, o Moisés, ele faz um resumo de tudo aquilo. E ele começa dizendo: vocês lembram quando saímos do Egito?
Vocês lembram que saímos do deserto, caminhamos para o Jordão, atravessamos o Jordão, e ele vai falando o caminho que eles percorreram e por onde eles andaram. Lembra quando nós chegamos no deserto, lá em Mara, que as águas eram amargas? Lembra quando nós caminhamos e o Senhor fez a água sair da rocha? Lembra que nós fomos picados por serpentes e escorpiões no meio do caminho e o Senhor nos curou? Lembra que quando nós andávamos não tinha como fazer roupa nem comprar roupa, a roupa crescia no nosso corpo e as coisas iam sendo abençoadas? O livro de Deuteronômios, ele vai repetindo isso. Ele repete, lembra quando eu subi no Monte Sinai, lá no Horebe, e eu fiz os 10 mandamentos, e quando eu desci, vocês estavam com idolatria aqui. Lembram desse momento? E aí eu quebrei as tábuas, e vocês se comprometeram que seriam fiéis. Eu voltei de novo para a presença de Deus, e ele escreveu novamente nas tábuas a sua lei, e eu desci e caminhei com vocês. Ele vai falando, vocês lembram disto? E ele chega aqui no capítulo 11, meus irmãos. Ele diz, meus irmãos, amem o Senhor. Amem o Senhor. Vocês precisam amar o Senhor. Vocês precisam estar com a vida de vocês diante desse Deus que é poderoso, desse Deus que é grandioso. Ele diz, olha, a vida que vocês estão vivendo e que vocês estão experimentando a partir de agora não é novidade para vocês. Por quê? Ele vai dizer aqui, considerem hoje o que eu vou falar para vocês, porque eu não estou me dirigindo aos filhos de vocês, eu estou me dirigindo a vocês, ele diz, a vocês que viram o rio sendo aberto, a vocês que viram sair água da rocha, a vocês que viram os milagres acontecendo. Vocês eram jovens quando viram isso, mas vocês viram tudo o que aconteceu, vocês viram tudo o que nós estávamos passando, os olhos de vocês viram tudo isso. Por isso ele diz, considerem os sinais, considerem para amar o Senhor, para ter o Senhor como o amor maior da vida de vocês. Vocês lembram que quando os filhos de Ruben, que era Coré, Datã e Abirão, eles ofereceram um sacrifício que não era autorizado ser oferecido ao Senhor. Lembra que a terra abriu e engoliu aqueles 2 meninos com as suas famílias, com os seus bens, com tudo o que tinha. Vocês viram isso acontecer. Ele vai lembrando, ele vai trazendo a memória daquelas pessoas sobre o que eles viram Deus fazendo e sobre o que eles viram Deus operando. E aí ele diz no versículo 8, portanto, guardem os seus mandamentos. Guardem os mandamentos que hoje eu estou ordenando a você. Guarde os mandamentos que vocês ouviram da parte de Deus. Guardem, ele diz, para que vocês sejam fortes e entrem e tomem posse da terra que Deus entregou a vocês. Guardem o mandamento. Olha, ele diz o segredo, né? Guardem esse mandamento para que vocês sejam fortes. Olha o que nos faz fortes, né, irmãos? É guardar os mandamentos do Senhor. Onde estava o segredo da força de Sansão? Será se era nos seus cabelos? Se a força de Sansão estivesse nos seus cabelos, quando o cabelo cresceu de novo, por que a força não voltou? A força não estava nos seus cabelos. A força do Sansão não estava em suas lindas tranças, mas a força do Sansão estava em obedecer os mandamentos do Senhor, em obedecer a palavra do Senhor, em obedecer aquilo que Deus tinha. Por isso ele diz, obedeçam os meus mandamentos, que hoje eu ordeno por vocês, porque desta forma vocês serão fortes. Porque desta forma, vocês vão entrar e tomar posse da terra, para onde vocês saíram lá do Egito para tomar posse dessa terra. Se vocês guardarem os mandamentos, não é se vocês forem os melhores guerreiros, não é se vocês forem os melhores lutadores, não é se vocês tiverem as melhores estratégias, mas se vocês guardarem os mandamentos do Senhor, se vocês guardarem a palavra do Senhor na vida de vocês, ele diz,
para aquele povo: vocês serão fortes e vocês vão entrar na terra que o Senhor prometeu para vocês. E ele advertindo, porque tudo isso era uma advertência, porque o Senhor já havia falado sobre isso. E aí, meus irmãos, nos versículos 10 e 11, especificamente, Moisés vai falar para aquelas pessoas como deve ser a nova vida daquelas pessoas. Nos versículos 10 e 11, Moisés fala: olha, agora que vocês atravessaram tudo isso, agora que vocês chegaram nesse lugar, agora que vocês estão aqui, agora que vocês estão experimentando tudo isso, neste momento da vida de vocês, e que vocês têm que saber que a força de vocês vai vir da obediência ao Senhor, de estar com o Senhor. É Ele que vai levar vocês para essa terra que estará diante de vocês, na terra em que Ele prometeu. Mas existe uma forma de se viver na terra que Ele nos prometeu. E, irmão, eu queria te dizer, em nome de Jesus, há uma representatividade aqui que nós chamamos de tipologia. E a tipologia é quando nós olhamos para o Antigo Testamento e identificamos Cristo nas coisas que estão acontecendo. Existem várias tipologias no Antigo Testamento para nos apontar Cristo. E quando Cristo ele se revela a nós conseguimos compreender o que aquele texto queria nos dizer. Por exemplo, vou te mostrar alguns símbolos aqui importantes. Quando o homem pecou, a Bíblia diz que quando Adão e Eva pecaram, eles fizeram para si roupas. Lembra que eles ficaram com vergonhas e construíram roupas. Quando Jesus veio, eles se esconderam atrás de uma árvore, mas eles fizeram para si roupas. E, resgatando a memória dos irmãos, quando Adão e Eva fizeram roupas para si, eles fizeram roupas de quê? De folhas. Lembra? Que eles fizeram para si roupas de folhas. Estavam bem vestidos, estavam bonitos. Não sei se foi de uma bananeira, não sei qual era o modelo que Eva estava usando, nem o de Adão, mas eles estavam vestidos. E bem vestidos porque eles acharam que toda a sua vergonha estava coberta. Quando o Senhor fala com eles, o Senhor fala: o que está acontecendo, por que vocês estão escondidos aí, o que aconteceu? E aí eles descobrem, revelam o que foi o pecado, falam o que foi que aconteceu. A Bíblia diz que Deus não gostou da roupa que eles estavam e fez outra roupa para eles. A Bíblia diz que Deus fez a roupa para eles agora de quê? De pele de animais. Não era mais a pele de folhas. Por quê? Estamos diante de uma tipologia. Porque a pele de animais, com o derramamento de sangue, é o único que é capaz de perdoar pecado. Não tem como esconder pecado. Não tem como colocar pecado debaixo da mesa. Pecado não se cobre com folha. Pecado só é perdoado com derramamento de sangue e com perdão. Por isso ele já estava começando a ensinar aquela igreja, aquele povo, que era preciso para cobrir uma multidão de pecados um sacrifício. E não somente uma folha. Isso é uma tipologia. No Antigo Testamento, quando eles foram picados por serpentes, ele mandou ele construir um poste e fazer um desenho de uma serpente. E ele disse: quem for picado por qualquer bicho aqui, pode ser escorpião, cobra, o que for, você vai olhar para a serpente. E quem olhar para a serpente vai ficar curado. E assim foi. Na caminhada, quem era picado por uma cobra, por qualquer outro bicho, olhava para aquela serpente e era curado. E aí Jesus esclarece isso lá no Evangelho. Assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que Cristo seja levantado. E ele foi levantado onde? No madeiro. E agora o que acontece? Quando nós olhamos para Jesus no madeiro, nós somos curados do nosso mal, do pecado, de tudo que é ruim na nossa vida. Quando nós olhamos para ele, nós temos uma cura completa. Isso é tipologia. E aqui nesse texto, nós temos isto também. Nós temos orientações sobre
como temos que viver depois de libertos. O Egito, no Antigo Testamento, é como se fosse a nossa vida antes de Cristo. Antes de Cristo, nós vivíamos a nossa vida separados de Deus, éramos inimigos de Deus, estávamos separados da graça de Deus, porque o salário do pecado era a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, porque o pecado nos separava de Deus, o pecado tinha um abismo entre nós e Deus, o pecado, ele nos colocava como brigados com Deus, mas o Senhor, pelo seu infinito amor, nos reconciliou com Deus, entregando a sua vida, entregando a sua própria vida, porque o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E foi este Deus que se entregou por nós, que Ele quer de nós agora uma nova vida. Não tem esse negócio, eu venho do Egito, o pessoal fala muito isso, né? Saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro dele. E tem muito crente que é assim, irmãos. Tem crente que fala assim, eu sou crente, mas se falar comigo, eu sento-lhe a mão. Parece que saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro de você. Não, comigo não é assim não. Comigo, se veio para cá, eu vou de lá. Né? Eu não levo desaforo para casa, não. Não, se uma mãe vai chorar, não vai ser a minha, não, vai ser a tua. Né? São princípios que são completamente fora do padrão bíblico. Completamente. Na nossa nova vida, existe um padrão a ser vivido. Existe um modelo a ser vivido. E que nós não podemos ignorar o padrão que temos que viver. Porque é assim, irmãos. Deixa eu te explicar isso aqui, eu espero que você entenda em nome de Jesus. A ida à terra prometida é pela graça de Deus. A ida à terra prometida é pela graça, livre escolha de Deus. É Deus quem liberta o povo do Egito. É Deus quem tira o povo do Egito. É Deus quem dá uma terra para aquele povo viver. Uma terra que emana leite e mel. Uma terra que um cacho de uva é carregado por 3 homens. Uma terra que um cacho de uva cabe dentro de uma carroça. E não era qualquer carroça que carregava, não. Uma terra que nós iríamos morar em casas que não construímos. Comer de frutos que não plantamos. Iríamos viver e seriam abençoados. Quem leva isso é Deus. Porque nós somos abençoados pela graça de Deus. Porém, nós somos repreendidos. Nós somos condenados. E nós somos culpados pelas nossas ações. A graça de Deus me leva para a terra prometida, mas os meus pecados me condenam. Os meus pecados, eles me tiram do lugar de bênção. Os meus pecados, eles me tiram do lugar da presença de Deus. É ponto comum, se alguém perguntar para mim e falar assim, sobre teologia, né? Você é reformado? A minha resposta para você é direta. Não, eu não sou reformado. Né? Se fosse reformado, eu seria da igreja presbiteriana, né? Da metodista, algumas, né? Porque algumas são, metodista do Brasil não é reformada, seria congregacional ou qualquer outra coisa assim. Não sou reformado. E por não ser da teologia reformada, que diz que salvo pela graça e condenado pelos meus pecados. Eles dizem isso. E é uma boa citação. É uma boa citação. Salvo pela graça e condenado pelos meus pecados. Sim, salvo pela graça de Deus, mas os meus pecados me tiram da graça de Deus. Os meus pecados, eles me tiram da presença de Deus. Os meus pecados me afastam de Deus. Por isso, existe um jeito e um modelo de se viver. E aqui ele vai dizer no versículo 10. Porque a terra que vocês tomarão posse não é como a terra do Egito, de onde vocês saíram, em que semeavam as suas sementes e depois tinham que regar com o pé, como se a plantação fosse uma horta. Lá no Egito, eles plantavam
E lá eles tinham um rio, e naquele rio que eles tinham, eles faziam canais de irrigação. Eles são uns lugares muito evoluídos em canais de irrigação. Eles construíam canais de irrigação, e com os canais de irrigação que eles faziam do Rio Nilo, eles iam regar tudo que eles plantavam. E a vida no Egito era pesada, porque a plantação dependia do esforço deles. A plantação dependia da mão de obra, do trabalho pesado que eles faziam. Lá no Egito, chegou um momento da saída, que eles falaram, olha, eu não vou dar nem palha para vocês, vocês vão ter que procurar palha e fazer tudo. Tudo para eles era difícil. Nem a matéria-prima eles recebiam para fazer o seu trabalho. Então eles tinham uma vida difícil e muito complicada. Ele disse, a terra que vocês irão não é igual ao Egito, que depende dos esforços de vocês, que depende do trabalho de vocês e que depende da mão de vocês. Aí ele diz, no 11, mas a terra da qual vocês tomarão posse é a terra de montes e vales, que bebe a água da chuva do céu. A terra para onde vocês vão é a terra de montes e vales, que bebe a água da chuva. O que a gente faz para chover? Tirando os irmãos que jogam sal no quintal, tirando os irmãos que amarram o pano de prato debaixo da mesa, tirando os irmãos que podem ter várias superstições aí para chover. O que a gente faz para chover? O que a gente faz? Nada. A gente espera. A gente espera. Hoje eu nem esperava essa chuva. Não sei se você esperava. E foi uma senhora chuva. E quando nós estávamos cedo vindo para o culto aqui para ensaiar aqui com os irmãos a música, o tempo já começou a abrir, já começou a ficar diferente, graças a Deus, mas eu nem esperava. O que ele está dizendo é que a terra para onde eles iam não era uma terra que ia depender do esforço deles para as coisas prosperarem, para as coisas darem certo, mas para a terra que eles iriam, era uma terra que eles iam depender de Deus, da chuva que Deus dá, da provisão que Deus dá, do que vem do céu, que eles iam depender do que Deus vai entregar para eles. Olha, a terra que eu vou dar para vocês não é como a terra do Egito, mas é uma terra de montes e vales, é uma terra que a semente vai semear, não vai precisar de canais de irrigação, não vai precisar vocês procurarem a matéria-prima, mas eu vou dar a chuva e vocês vão ser abençoados com a chuva que eu der. Ou seja, meus irmãos, na nossa nova vida com Cristo, é uma vida que nós precisamos viver na dependência de Deus. A nossa nova vida com Deus, ela precisa ser vivida na dependência. Não é com canais de irrigação, não é com um rio que eu vou lá sempre buscar algo que eu preciso, mas é na dependência de Deus. Eu espero que hoje Deus mande a chuva. E amanhã, eu espero que amanhã Ele mande a chuva. E depois de amanhã, que Ele mande a chuva. É por isso que Ele diz no Novo Testamento, basta cada dia o seu mal, não andeis preocupados com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir. Olhem os lírios do campo, eles não trabalham, eles não tecem, mas eles são vestidos muito melhor do que qualquer um de vocês. E ele nasce de manhã e morre à noite, e o Senhor cobre tudo isso novamente, porque Ele é poderoso. Irmãos, a nossa nova vida com Cristo é uma vida que nós temos que depender da provisão e da mão de Deus. Ele disse, olha, na terra que vocês vão, não é como o Egito, na terra que vocês vão, a água que vem é a água da chuva. Na terra em que vocês vão, é a água que depende de mim para enviar para vocês. É um lugar em que vai chover quando eu quiser que chova. É um lugar que vai ter estiagem quando eu quiser que tenha estiagem. Nós precisamos aprender a depender de Deus, irmãos. Precisamos aprender a depender de Deus. Precisamos aprender a dizer, se o Senhor quiser, amanhã iremos. Se o Senhor quiser, amanhã faremos. Se o Senhor quiser, amanhã vamos nos levantar.
Nós precisamos aprender a depender de Deus. O cristão, muitas vezes, ele quer viver a vida independente de Deus. Mas Deus nos chama para a nossa nova vida a depender dele. No versículo 12, ele diz assim: a terra da qual o Senhor, seu Deus, é terra da qual o Senhor, seu Deus, cuida. A terra que eu prometi para vocês, ele estava dizendo para aquele povo, é uma terra que vocês vão aprender a depender de Deus. Mas olha o que ele diz no 12. É uma terra que quem cuida dela é Deus. Você compreende isso? É uma terra que quem cuida dela é Deus, não é o homem, não é o sentinela. Porque se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não construir, em vão trabalha o construtor. Será inútil levantar de madrugada, será inútil o suor do seu rosto, será inútil porque aos seus amados ele dá enquanto dormem. É isso aqui. E ele estava dizendo, a terra que eu prometi para vocês é uma terra que vocês têm que aprender a depender de mim. Mas a terra que eu prometi para vocês é uma terra que quem cuida dela sou eu, diz o Senhor. O lugar que Deus prometeu é um lugar que o próprio Senhor cuida. É um lugar que o próprio Senhor é o dono. É um lugar que o próprio Senhor rega. É um lugar que o próprio Senhor dá o crescimento. Olha, relendo o livro de Êxodo e o livro de Números, olha como Deus é detalhista, irmãos. Ele diz assim para o povo de Deus: eu vou expulsar do meio de vocês todos os inimigos que tiverem lá na terra, todos. Só que eu não vou expulsá-los todos de uma vez. Por quê? Porque se eu expulsar todos os moradores, existem muitas feras, muitos animais. E aí a terra vai ficar cheia de feras, cheia de animais. E aí vai ser difícil para vocês sobreviverem por conta das feras. Então eu vou tirando as pessoas aos poucos. E aos poucos vocês vão povoando esses lugares. Deus pensa em cada detalhe. Em cada detalhe. Porque tudo está no controle de Deus. Porque nada foge do controle de Deus. Porque não tem nenhum detalhe que Deus não perceba. Porque não tem nada que fuja do controle ou da mão poderosa de Deus. E é por isso que ele diz, agindo Deus, quem impedirá? Não há quem possa com a mão de Deus. Por isso a nossa nova vida com Cristo, ela precisa ser vivida, primeiro, dependendo de Deus. Mas segundo, eu preciso saber que a minha nova vida, eu preciso viver no lugar onde Deus cuida. No lugar onde Deus está. Onde Deus cuida, as regras são de Deus. Onde Deus está, é onde Deus quer. Se Ele disser que é todos para a direita, é todos para a direita. Se Ele disser que é todos para a esquerda, é todos para a esquerda. Se Ele disser que parem agora, todos devem parar. Se Ele disser andem agora, todos devem andar. E aqui em Deuteronômio, quando ele começa a dizer, ele faz uma lembrança interessante. Ele diz, lembra quantos vieram para o Egito? Quantos vocês eram? Vocês irmãos lembram? Eram 70 pessoas. Foram 70 pessoas que eram ali da família do José, do Jacó, né? Eles saíram e foram para o Egito. Mais ou menos 70 pessoas. 430 anos depois, eles eram aproximadamente 2 milhões de pessoas. Dos 70. Tem uma contagem que ele vai falar em 700 e tantos mil homens, sem falar as mulheres e as crianças. Eu estou falando de uma multidão de 2 milhões de pessoas, que daqueles 70, depois de 430 anos, se tornaram 2 milhões, e poderosos, e ricos, e cheios de tantas coisas. Eles falaram, olha, na nova vida de vocês, é uma vida que depende de mim, e é uma vida que é onde eu cuido. E isto é bom, primeiro, porque eu tenho que me submeter às regras de Deus. Mas o que eu achei maravilhoso lendo esse texto é que o Thales, ele fez uma música que dizia assim, imagina eu
um nada, sendo amigo de alguém que é tudo, sendo amigo de alguém que é Deus. Olha que interessante, né? Imagina eu, um nada, eu sou amigo de alguém que é tudo, amigo de alguém que é Deus. Agora, pegando o mesmo princípio da música do Thales, imagina aí, eu, um nada, que eu vivo uma vida, que eu estou num lugar que é cuidado por Deus. Você sabe qual era o lugar cuidado por Deus? O Jardim do Éden. O lugar cuidado por Deus. O que eu quero te dizer é que na minha nova vida com Deus, eu volto à presença de Deus, eu volto a ter intimidade com Deus, eu volto ao lugar em que Ele fala comigo toda tarde, eu volto ao lugar onde Ele se manifesta para mim todos os dias, eu volto ao lugar onde tem a árvore da vida, eu volto ao lugar onde eu tenho a presença dEle, em que eu falo com Ele. A Bíblia diz, na viração do dia, o Senhor vinha e falava com Adão e com a Eva. Eu volto a ter o privilégio de estar na presença dEle. Eu volto a um lugar onde tudo começou. Eu volto a um lugar onde a presença dEle me completa, onde eu tenho as bênçãos dEle, onde eu tenho tudo que Ele criou, onde eu tenho as coisas que Ele disponibilizou para mim, onde eu tenho a vida de Deus. Na nossa nova vida, você vive em um lugar que é cuidado por Deus. Eu vou ter medo de quê, então, irmãos? Eu vivo num lugar que é cuidado por Deus. Eu vivo num lugar que os passarinhos só caem se Ele permitir. Eu vivo num lugar onde Ele sabe cada coisinha, Ele sabe cada detalhe da nossa vida, Ele sabe. Ele fala aqui dos cabelos da cabeça, né? Então ele sabia quantos eu tinha, quanto eu tenho hoje, quanto eu vou ter amanhã. Né? E essa contagem não é fácil, né? Porque ela tem mudado bastante. E Ele sabe de cada uma. E eles só caem com a permissão de Deus. Ele não tem outro jeito, não acontece de outra forma. É porque tudo é por Deus, é por Ele. Então, em sua nova vida com Deus, você mora, você está em um lugar que é cuidado por Deus. Cuidado por Deus. Quem cuida de lá é Deus. E ele diz no versículo 12, a terra da qual o seu Deus cuida, e os olhos do Senhor, o Deus de vocês, estão sobre ela continuamente. A minha vida, nova vida, é uma vida que eu tenho que depender de Deus. É uma vida que eu tenho que estar no lugar onde Deus cuida de mim. E Ele cuida de mim. Se há alguém que cuida de você, Deus, Ele cuida da sua vida. E é um lugar em que os olhos do Senhor estão sobre você continuamente. Desde o princípio até o fim do ano. Em nossa nova vida com Deus, os olhos do Senhor estão sobre nós. E irmãos, você que é pai, você que é mãe, você sabe bem disto. A gente está conversando aqui, mas a gente está de olho no filho. A gente está conversando aqui e a gente está de olho no menino. E às vezes o menino vai fazer alguma coisa e a gente já corre para ajudar, para que não aconteça nenhum problema com o menino. A gente corre para acolher. Ei, não sobe aí não! Ei, cuidado, senão vai cair, tu não está vendo essa faca? A gente fica de olho, porque os nossos olhos estão sobre a criança. Só que os meus olhos são pequenos e limitados. Uma vez a Loreninha era pequenininha, estava em casa com ela brincando. E a gente... Era impressionante que eu achava que até as carapanã perseguiam a Loreninha. Ela estava num canto e falava, pá, as carapanã querem pegar muito ela. E nesse aí estava brincando lá na área. E aí, brincando lá na área, ela sentada na cadeira. Ela sentava na cadeira e levantava, falando alguma coisa como achei para mim. Eu sei que ela sentou na cadeira, ela foi levantar, ela caiu com a testa no chão da área.
Quando ela levantou, já foi com um galo. Todo kit de primeiro socorro de pai tem um reparil, né? E aí ele pega ali e já passa que é para ver se vai baixar o galo. E não baixou, e ela ficou aquilo, e eu fiquei triste, irmãos. Aquilo, e eu estava do lado dela. Eu falei, rapaz, o que faltou? Eu estava do lado, eu estava com ela, então ela pode até se sentir segura, eu do lado dela, para que não acontecesse aquilo, ou para que eu segurasse, e eu posso até ter evitado outros, ou poderia ter tentado evitar esse de alguma forma, para que ela não caísse, mas eu sou pequeno e limitado. Mas eu estou falando para você de um Deus que tem todo o poder, que pelo som da sua voz, Ele criou os céus e a terra e tudo que existe. Pelo som da sua voz, o autor ele não sabia, porque a gente só descobriu do movimento de rotação e de translação no século XVI. Então ele achava que quem rodava era o Sol. Então é por isso que lá ele diz assim, ó, ele fez o Sol parar, mas foi a Terra. Mas é que ele não sabia desse movimento, né, que ia ter a mudança, que o homem ia na Lua, então ele não sabia disso daí. Então, mas ele diz assim, ó, ele fez o Sol parar. Esse Deus, ele tem poder para fazer o movimento de rotação, de translação da Terra parar. Esse Deus, ele tem poder para fazer um foguete, mudar de rota, uma estrela ir para outro lugar, um satélite fazer diferente. Esse Deus tem poder sobre o mar, esse Deus tem poder sobre o vento, esse Deus tem poder sobre os demônios, esse Deus tem poder sobre a vida, sobre a morte, esse Deus tem todo o poder. E na nossa nova vida é um lugar que Ele cuida e que os olhos dEle estão sempre olhando para nós. Então eu vou ter medo de quê, irmãos? Se eu sei que Deus está olhando para mim, Ele está olhando para você, Ele olha para você todos os dias, Ele olha para você e quando Ele está de lá, ó, eu lembro do Pedro, o Pedro, Senhor, se és tu, manda que eu vá. Ele falou, vem, e o Pedro foi, e o Pedro saiu andando sobre as águas, e que sensação deve ter sido aquela maravilhosa, ele andando sobre as águas, de repente ele olha para o vento, ele percebe as ondas, e ele começa a afundar, e o texto diz, e é categórico em dizer que ele grita, Senhor, salva-me! Aí a gente espera que o Senhor diga, já estou indo, Pedro! Não. A Bíblia diz que ele estendeu a mão. Ou seja, Jesus estava do lado. Estava com ele o tempo todo. Jesus está com você o tempo todo. Jesus está do seu lado o tempo todo. Jesus, Ele é Deus, Ele é poderoso o tempo todo. Ele não diz, calma, espera que eu estou indo correndo. Pedro, aguenta firme que eu estou chegando. Ele já estava lá, Ele só estendeu a mão. Falou, pega na minha mão aqui, Pedro, porque eu estou aqui para te resgatar, para te levantar. Nós, a nossa nova vida, é uma nova vida que nós temos que aprender a depender dEle. É uma nova vida que quem cuida de tudo é Deus. É uma nova vida que os olhos do Senhor estão sobre nós o tempo inteiro. Os olhos do Senhor estão sobre nós o tempo inteiro, irmãos. Ele está nos vendo, Ele sabe da nossa dor, Ele sabe da nossa dificuldade, Ele sabe do que estamos passando. Aí você vai dizer, então, pastor, eu não vou nem orar, porque Ele já sabe de tudo. Mas Ele estabeleceu que o meio que nós vamos falar com Ele é através da oração. Por isso nós precisamos clamar a Deus e dizer, Senhor, salva-me. Senhor, eu estou aqui, eu preciso de Ti. Nós precisamos orar, irmãos. Nós precisamos colocar a nossa vida diante de Deus. Nós precisamos ter o nosso coração diante dEle. E olha, no último encontro das mulheres, as mulheres tomaram uma decisão maravilhosa. E uma vez por mês, na quinta-feira, de 6 às 7, elas iam vir para esta igreja e iam vir orar. E é quinta-feira agora já. Quinta-feira agora já é o dia. Olha como passou rápido. Né? Olha como passou rápido. E elas tomaram a decisão no último encontro e falaram, nós vamos estar aqui orando. Por quê? Porque quando nós precisamos de trabalhadores, o que a gente tem que fazer? Orar ao Pai da Seara para que mande trabalhadores. Porque se tiver alguém diante de nós doente, a gente tem que fazer o quê? Orar. Porque a oração da fé
ela tem poder para curar o doente e até para perdoar pecados, se for possível, ou preciso, como diz lá em Tiago, porque a oração feita com fé, ela tem poder para transformar. Olha, nós já vamos estar aqui. Aí olha o Jesuicidência. Aí o Senhildo marcou a nossa primeira vigília do ano. Adivinha para quando? Sexta. Aí quinta as mulheres. Aí sexta, a vigília 9 horas. Aí olha só o negócio como é que é. Aí eu já desacreditado, eu estava desacreditado, irmãos. Pensa no pastor desacreditado, estava eu. Aí eu, de boa, vivendo a minha vida. Aí o Gabriel, o Vitor, o Hilgner, o Rafael, pastor, a gente quer fazer um culto de jovem. O quê, velho? A gente quer fazer um culto de jovem. Culto de jovem, eles é. Falei, então vamos fazer. Não tem certeza? Tem. Eu falei que quem vai dirigir é fulano. Ele, eu quero mesmo. Aí eu só para coxar, eu falei, e é o ciclano que vai dar a palavra de oferta. Ele, que bom. Fiquei assim. Aí eles pegaram e tomaram uma decisão, Senhildo, que sexta-feira eu venho para a vigília contigo. Eu falei, tem alguma coisa errada. Eu fiquei pensando, irmãos. Fiquei pensando o que, que vai acontecer. Quando o tempo fechou hoje, eu falei, pode ser isso. Né? Não sei o que, que é. Mas o que eu sei, irmãos, é que a oração é o meio pela qual Deus estabeleceu que nós nos relacionamos com Ele e que nós vivemos com Ele. O que eu vejo é que Deus começou a movimentar as águas. O que eu vejo é que Deus é quem faz, é Deus quem dá o crescimento, é Deus quem movimenta, é Deus quem cura, é Deus quem restaura, é Deus quem renova, é Deus quem muda todas as coisas. E agindo Deus, quem pode impedir o poder de Deus, irmãos? Não há. Por isso que a nossa nova vida com Deus é uma vida em que nós dependemos dEle. É uma vida em que Ele cuida de mim diante de todas as coisas. É uma vida em que os olhos dEle estão sobre mim todos os dias. E no texto aqui, isso significava um monte de prosperidade, irmãos. Era o que significava. Vou abençoar a tua água, vou abençoar o teu pão, vou abençoar a tua família. Essa é a continuidade do texto. É o que ele diz assim. E o que eu quero é que nessa sua nova vida com Cristo, primeiro, eu quero que a gente se encontre no céu. Primeiro é isso, irmãos. Precisamos nos encontrar no céu. Não precisa ser hoje, né? Mas nós precisamos nos encontrar no céu. Isso é o mais importante, é o primordial para a nossa vida. Mas além disto, eu oro e eu peço a Deus que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que a poderosa mão de Deus esteja contigo, que quando houver doença que seja curado, que quando precise de milagre, o milagre aconteça. Que quando precisa que uma porta se abra, que ela se abra sobre a tua vida. Que quando houver a confusão, que Deus venha com paz sobre a tua casa. Que quando você não souber o que fazer, que Ele te mostre o que fazer. Que quando você tiver com medo sobre o futuro dos teus filhos, sobre o andar das coisas, que Deus restaure, que Ele traga, e que Ele seja o Deus da tua vida, e que Ele te conduza em tudo, que quando você não souber o que fazer, que Ele abra o teu entendimento para o concurso, para o negócio, para que Ele te prospere nas diversas áreas da tua vida, para que Ele te cure, para que você viva 100, 120, 150 anos, e com saúde e com força do Senhor, porque Deus, Ele nos abençoa, e Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Tudo. A nossa nova vida com Deus é uma vida na dependência, cuidado por Deus e sob os olhos do Senhor. Que seja assim a minha vida e a tua vida. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Feche os teus olhos. Deixa Deus tocar na tua vida aí. Se puder, já adora Ele assim, ó. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali.
Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha, outras portas se abrem. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Deus cuida de mim. Oh, oh, oh. Deus cuida de mim. Diga. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Deus cuida de mim. Oh, oh, oh. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, volume, e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, oh. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Oh, oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Senhor, te louvamos, Pai, por este tempo, pela Tua palavra, Senhor, por nossa casa, por nossa família, por tudo, Senhor, que Tu tens feito, Senhor, em nossas vidas. Senhor, que esta semana, Deus,
Senhor venha com providência sobre a vida, Senhor, dos seus filhos. Ah, Deus, que Tu possa estar guardando o caminhar, o falar, Senhor, o conduzir dos seus filhos, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Deus, nos guie, Senhor, durante essa semana, Pai. Que a Tua proteção esteja sobre a vida dos Teus filhos, sobre a família, Senhor, dos Teus filhos. Pai, venha, Senhor, com a Tua providência. Que o Teu amor esteja sobre as nossas vidas, Senhor. Que não falte, Senhor, o amor, Senhor, no nosso lar, Senhor, nas nossas vidas. Que possamos abençoar outras vidas, Senhor, com aquilo, Senhor, que nós aprendemos nessa noite, Deus. E em toda a nossa vida, Senhor, caminhando em Tua presença. Guarda, Senhor, a Tua igreja. Acompanha os Teus filhos. E que seja uma semana abençoada. Em nome de Jesus, Senhor. Te louvamos, Deus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa semana nós tivemos aniversariante a Ana Isabel, né? Filha do nosso pastor André, da Camila. Que Deus abençoe a Belzinha, em nome de Jesus. Agradeço a presença do nosso visitante, que o Senhor também possa abençoar a vida de cada um. Vamos aos nossos avisos. Sente um pouquinho, como o pastor falou, né, na pregação, quinta-feira, esse convite é para você, mulher. Nosso último encontro foi uma bênção, né, foi maravilhoso e Deus nos direcionou. Né, todas as quinta-feiras do último mês, nós vamos nos reunir aqui a partir das 6 horas, né, e nós vamos orar, né, vamos orar. Deus falar aos nossos corações, vamos orar pelos pedidos, por tudo que Deus colocar nas nossas vidas. A partir das 6 horas, já vai começar nessa quinta, agora, né, é uma quinta-feira por mês, a gente vai se reunir e vai ser muito bom. Então venha orar conosco, as mulheres, a partir das 6 horas. Na sexta-feira, a vigília, a nossa vigília, às 21 horas, 9 horas da noite, aqui também na igreja. Então, toda a igreja convidada está participando dessa sexta. E no sábado, o culto de jovens. Né? Nós sabemos que somos jovens de 0 a tantos anos. Mas venha com a sua família, venha louvar o Senhor. Vai ser muito bom, porque vai ser um culto direcionado, com a palavra, com louvor, né? Então, vai ser maravilhoso. Venha e participe. Amém? Eu gostaria de convidar o pastor André, que está fazendo essa oração final e abençoando nossas vidas, em nome de Jesus. Fica de pé, vamos orar. Agradeça ao Senhor, seja grato a Ele pelo que Ele tem feito na sua vida. Feche os teus olhos. Diga obrigado, meu Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pela Tua presença nesse lugar. Meu Deus, que o Senhor possa nos direcionar durante essa semana, que o Senhor possa, Pai, nos conduzir, Pai, ao centro da Tua vontade. Assim, meu Deus, que o Senhor guarde, cuide toda a nossa família, que o Senhor possa abençoar a Ana Isabel, que aniversariou e fez 7 anos, Pai, agora na última terça, que o Senhor seja com ela no crescer da vida dela, Pai, e nos capacita os pais para ensiná-la o caminho que ela deve andar. Meu Deus, abençoa a Tua igreja, que a Tua igreja entenda e saiba que conforme a Tua palavra, Pai, o Senhor cuida de nós. O Senhor tem guardado e nos livrado de todo o mal, de toda a seta do maligno. Portanto, vem com a Tua bênção, Senhor. Protege os Teus filhos e filhas nessa semana. Que o Teu amor alcance, Pai, os corações isolados, os corações tristes, os corações depressivos. Que o Teu amor nos abrace. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus alcance, Pai, e que nós sejamos instrumentos, Senhor, para levar o Teu Evangelho, para levar o Evangelho da salvação para os nossos amigos, para os nossos familiares. Nos usa, Senhor, e que a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com a Tua igreja nessa semana, Pai, onde estaremos orando, onde estaremos Te louvando e Te cultuando. Que estejamos aqui na quinta-feira
na oração e no culto, na vigília, na sexta e nas atividades demais. Em nome de Jesus. Amém? Vá na paz do Senhor. Abraça quem está perto de ti. Em nome de Jesus.